E agora nós vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor, para este tempo do Advento. Vamos conferir. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no tempo do Advento. Segundo domingo do tempo do Advento, nós comemoramos, celebramos neste final de semana, jogar a coroa do Advento, marcando esse tempo, marcando os domingos que nos restam para celebrarmos o Natal do Senhor. Tempo de preparação, tempo de conversão, como nós iremos ouvir na Palavra de Deus desse final de semana. Mas nós estamos já, desde o 34º domingo tempo comum, último domingo tempo do ano litúrgico, celebrando a campanha para a evangelização e o ano vocacional. A campanha para a evangelização começa no 34º domingo tempo comum e vai até o terceiro domingo do Advento. No terceiro domingo do Advento, ou seja, o próximo domingo, a campanha para a evangelização tem um ato concreto, um gesto concreto, que é a coleta pela evangelização. Um pouco fica na sua diocese, outro pouco vai para o regional da sua região, regional da CNBB, e outro pouco vai para os vários projetos que pedem de evangelização para a nossa Conferência Episcopal. Portanto, divide-se em 3 partes, né, diocese, regional e CNBB, sendo que na CNBB são os projetos nacionais que chegam para o trabalho de evangelização. A grande preocupação da campanha para a evangelização é justamente que nós nos sintamos impulsionados para evangelizar ainda mais. Nós temos um grande e longo caminho a percorrer para que o Evangelho chegue até as pessoas. E neste ano, nós temos quase o mesmo tema, graça e missão. É tanto do ano vocacional, como também da campanha para a evangelização. A campanha para a evangelização, que vai até o próximo domingo, tem como lema, evangelizar, graça e missão que se dá no encontro. Ou seja, evangelizar é uma graça, é um dom que se recebe. Mas é uma missão que nós respondemos e que fala que evangelizar se dá no encontro. Ou seja, não é genericamente. Supõe que nós encontremos o outro, nós encontremos o outro face a face e olho no olho para o trabalho de evangelização entusiasta, generosa, disponível. E essa é a nossa grande missão. Portanto, que junto com a coleta para a evangelização, que teremos no próximo final de semana, que nós também possamos, com ardor missionário, evangelizar cada vez mais, caríssimos amigos e irmãos. E que nós continuemos a rezar pelas vocações, nesse no terceiro ano vocacional, que nós começamos a viver também no 34º domingo tempo comum, e iremos até justamente Cristo Rei do próximo ano também. E o tema do ano vocacional é vocação, graça e missão. É dom e é uma missão. E tem como lema, né, corações ardentes, pés a caminho. Corações que realmente se encontram com o Senhor e que, consequentemente, nos colocamos a caminho da missão, da evangelização. Vamos rezar essa intenção, caríssimos amigos e irmãos, para que nós evangelizemos ainda mais e para que as vocações cresçam em nosso país, em nossas dioceses. E, claro, todas as vocações ao matrimônio, à vida consagrada, à vida religiosa, tem ao diaconato permanente, ao sacerdócio, à vida missionária, mas, de maneira especial, aquelas que mais nós necessitamos, onde mais nós vemos a necessidade de crescer as vocações. E junto com a vocação, a vida presbiteral, né, que tem diminuído em nosso país, também a vocação ao matrimônio. Temos muito menos matrimônios também em nossas comunidades, em nossas igrejas, nos últimos tempos. Cabe a nós ver a beleza da vocação matrimonial, da vocação em família. Portanto, vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho, e, ao mesmo tempo, esses dias, né, da campanha para a evangelização, evangelizar, graça e missão, que se dá no encontro. São os temas que estamos vivendo nesses dias. E nesse segundo domingo do Advento, meus irmãos e irmãs, nós vemos a importância
da conversão, da mudança de vida. A leitura do Evangelho desse segundo domingo do Advento é muito claro. João Batista pregando no deserto da Judéia, mas pregando também no deserto do mundo de hoje, nos desertos do nosso tempo. Quantos desertos nós temos ao nosso redor, quantas situações áridas, difíceis ao nosso redor, onde não há realmente a água da vida. E aí justamente João vai dizendo o quê? Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo, né? Esta é a voz que grita no deserto, vai lembrar aqui o Evangelho. Ele foi anunciado pelo profeta Isaías. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ou seja, caríssimos amigos e irmãos, já Isaías lembrava dessa voz que clama no deserto. Deserto, nós sabemos que se de um lado é um lugar físico, geográfico, temos aí vários desertos na sociedade, no mundo, e não há dúvida, né, que além desse aspecto, né, geográfico, nós temos muitos desertos que não repercutem a voz de Deus, a voz do Evangelho, e nós vemos que nos tempos tão difíceis como nós vemos hoje, difícil ter um coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Como João, somos chamados a gritar também nos desertos do mundo de hoje, como convertei-vos e crede no Evangelho. É bem isso, meus irmãos e irmãs, que a leitura do Evangelho nos fala hoje. E aí, justamente, além do testemunho de João, que usava roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins e comia gafanhotos e mel do campo, também a sua palavra dura e forte, né? E aí todos vinham para escutar. Fala que a leitura, os moradores de Jerusalém, em toda a Judéia, em todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão, né? Porém, muitos vinham apenas por vir. Viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo. E João foi bastante duro. Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não basta, não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo que até mesmo destas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. Ou seja, provai a vossa conversão, a vossa contrição. Não seja apenas uma fachada, apenas uma coisa de ser exterioridade, mas uma coisa que o coração está compungido e através de atitudes demonstram essa vontade de se converter, de mudar de vida. E falem do Evangelho, o machado está na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. E eu vos batizo com água para a conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, e ele vai limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Ou seja, João batiza com água para a conversão. E anuncia que vem alguém que é mais forte do que ele, que nem sequer é digno justamente de desamarrar as sandálias daquele que chega e fala de Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho nos fala da necessidade de conversão, não basta apenas uma aparência, e nos fala da conversão para Jesus Cristo, do encontro com o Senhor. Daí vem todo o costume no tempo do Advento, de termos a celebração penitencial também um pouco mais presente em nossas paróquias, ou seja, os padres que se ajudam, para que não falte a ninguém a possibilidade de celebrar a penitência ou confissão, de tal maneira que seja com seu coração aberto para acolher o Senhor na sua própria vida. Eis que vem o Senhor, convertei-vos e crede no Evangelho. É isso que sai a pregação do Evangelho de hoje. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo, né? E é justamente ele a voz que prega no deserto da nossa vida. Nós temos muitos desertos hoje, muitas situações difíceis,
e que nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a nunca esquecer dessa necessidade. Já o livro do profeta Isaías, leitura primeira desse final de semana, fala justamente do Espírito do Senhor, né, que repousa sobre aquele que vem. Nascerá uma haste no tronco de Jessé, ou seja, da descendência de Davi, e a partir dessa raiz surgirá o rebento de uma flor, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, sabedoria e discernimento, conselho e fortaleza, ciência e temor de Deus. O temor de Deus encontra ele o seu prazer, né? Ou seja, que vai vir o coração do homem não apenas pelas aparências, né? E, ao mesmo tempo, fala da conversão, descerá o mal com o sopro dos lábios, cingirá a cintura com a correia da justiça, etc. E fala de atos concretos, ou seja, da harmonia entre as pessoas e a sociedade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo a criança poderá tangê-los. A vaca e o urso passarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, né? E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. E aí vai, naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, onde buscar as nações, e gloriosa será a sua morada. Esse que João anuncia no Evangelho é descendente de Davi e que vem justamente para trazer harmonia entre as pessoas, para que terá todo o Espírito de Deus na sua vida. E isso realmente, meus irmãos e irmãs, que vai acontecendo. Quanto mais nós nos convertamos e aceitemos Jesus Cristo, mais também torna-se possível o perdão, a reconciliação, a transformação e a convivência entre os diferentes. E aí está justamente, meus irmãos, o grande desafio, o lobo e o cordeiro juntos, ou seja, são diferentes e às vezes são inimigos, digamos assim, pela própria natureza, mas quando é Cristo, o descendente de Davi, da tribo de Jessé, justamente aí passa a ter junto, passa a conviver na fraternidade. Eis o tempo do advento que surgiu para nós e que é um bom momento de nós pensarmos. Nós caminhamos juntos no meio da diversidade de opiniões, de ideias, de situações. Nós estamos unidos, caríssimos irmãos e irmãs, apesar de termos tantas situações diversificadas. A leitura fala com clareza, né? O lobo e o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro e o leão, né? E fala, inclusive, da víbora, que você pode ter mesmo uma criança de peito estar brincando ali. E, meus irmãos e irmãs, fala o salmo de resposta, o refrão, nos seus dias a justiça florirá. Essa é a nossa utopia, essa é a nossa busca de ver acontecer essa verdadeira justiça, de poder justamente estarmos unidos no meio da diversidade de situações, não é? E a justiça é o próprio Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós. E na carta de São Paulo aos Romanos, ele fala justamente que tudo que foi escrito outrora foi escrito para a nossa instrução, para a nossa constância, e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança, né? Assim tem um só coração e uma só alma, e consequentemente a vida de fraternidade. Acolhei os uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais, não é? Portanto, quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Tanto os judeus, os circuncisos, como também entre os pagãos, uma vez que se crê em Jesus Cristo, passamos a encontrar uma nova maneira de conviver, de caminhar, de participar. E sem dúvida, meus irmãos e irmãs, tudo isso faz parte da grande novidade que chega. Ou seja, preparemo-nos para acolher. É o que João vai dizer no Evangelho.
Vamos preparar porque o reino está chegando. Preparemos bem nesse advento. Que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras e por mais ensinamentos, Dom Arani, e agradeço também a você que acompanhou a gente até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. A gente espera você aqui no próximo domingo. Uma boa semana. Tchau, tchau. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Estamos no segundo domingo do Advento. Já já a Santa Missa em sua casa começará. Recordemos, nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor, a chegada do Senhor, a encarnação de Cristo no meio de nós, para assumir a nossa história. E assumir a nossa história não é somente olhar a nossa história, mas se encarnar também na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho e principalmente na igreja, que somos todos nós. O Evangelho de hoje, Jesus fala por meio do evangelista Mateus: convertei-vos, porque o reino de Deus, reino dos céus, está próximo. Não podemos temer o reino de Deus próximo de nós, a vinda do reino de Deus. Pelo contrário, o nosso coração deve se encher de alegria, porque essa justiça misericordiosa de Deus se aproxima de nós. O reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus é Jesus Cristo, que através dessa encarnação na nossa vida, nós conseguimos ser instrumentos também para que esse reino de Deus, que é Cristo, se faça presente na vida de tantos irmãos e tantas irmãs. Por isso, peçamos essa graça de hoje, neste domingo, dia do Senhor. Também nós, nos seus dias, como vai dizer o Salmo, nos seus dias a justiça florirá. Bom domingo do Advento e Deus te abençoe.